Diz aí o Salmo 89, o versículo de número 19. Versículo 20. Achei a quem? A quem? A Davi. E o que mais? O que ele era? Meu servo. Com meu santo óleo ungi. Posso fazer uma pergunta? Quem aqui quer ser ungido com óleo santo? Eu vou perguntar de novo, porque eu acho que foi surpresa. Quem aqui quer ser ungido com óleo santo? Está fraco, irmão, pelo amor de Deus. Não, faz assim, ó. Só vi um irmão que falou amém. Você diz assim, eu! É assim que a gente faz. Quem aqui quer ser ungido com óleo santo? Deu uma melhorada, mas ainda ficou fraco ainda. Você tem que estar entusiasmado, você tem que querer, você tem que desejar. Vou perguntar de novo. Quem quer ser ungido com óleo santo aqui? Isso. Então fala assim, Senhor Deus, eu quero ser ungido com óleo santo. Está fraco. Fala, Senhor Deus, eu quero ser ungido com óleo santo. Está fraco ainda. Não convenceu nem eu, quanto mais Deus. Diz assim, Senhor Deus, eu quero ser ungido com óleo santo. Para mim ser ungido com esse óleo santo, o que eu preciso fazer? Ser servo ou servir. Você já viu que a maioria dos cristãos hoje, claro que não somos nós não fazemos isso. Amém, gente? Nós não. Nós somos diferentes. Mas a maioria dos cristãos, eles geralmente servem a Deus depois de receber algo da parte dele. Tipo assim, Jesus me curou, agora eu quero fazer as coisas para Deus. Jesus me libertou, agora eu quero fazer aquilo. Jesus me prosperou. Alguns até dizem assim, pastor, ore, porque se Deus me abençoar, eu vou me batizar, eu vou largar o pecado que eu estou nele, que eu estou praticando, vou deixar tudo e vou servir o Senhor. Mas só vou fazer isso depois que for abençoado. Só que é o inverso. Para nós sermos abençoados, primeiro nós temos que servir. Para você, o meio mais rápido da gente ser curado, não é a gente orar, é a gente servir. Tem muita gente que já orou demais por uma coisa e você não recebeu. E sabe por que você não recebeu? Não é que Deus não escutou suas orações, é porque Deus não te encontrou servindo. Quando Deus olha para nós, o que Ele vê eu fazendo? Deus não olha para mim só quando eu estou aqui no culto, não, irmão. Ele me dá 24 horas diárias todos os dias. E todos os dias Ele olha para ver o que eu estou fazendo com as horas que Ele está me dando. E o que eu faço todos os dias? Às vezes, por exemplo, eu não sou contra, mas tem pessoas, por exemplo, que passam o dia inteiro assistindo filmes, assistindo séries, assistindo não sei o que das quantas, navegando na internet, vendo uma coisa e vendo uma outra, menos nada relacionado a Deus. Mas quer que a conta feche no final do mês, quer ser curado, quer ser liberto, quer prosperar, quer vencer na vida e quando não vence diz assim, eu não sei por que eu não estou conseguindo, porque eu já estou na igreja há tantos anos. Você está na igreja, mas você está servindo. Você se batizou nas águas, mas você está servindo. Porque tem várias maneiras da gente servir a Deus. Várias delas.
Você pode servir a Deus com oração, você pode servir a Deus com pregação, você pode servir a Deus com visitação, você pode servir a Deus com sua prosperidade, você pode servir a Deus fazendo o que você aprendeu com Deus. Aquilo que você foi ensinado, você segue aquilo ali, você está servindo a Deus. Só que, às vezes, a maioria das pessoas, elas querem ser ungidas, mas elas não querem servir. Elas querem que o Espírito Santo coloque a mão sobre a vida delas, elas querem receber dons espirituais, mas, às vezes, até utilizar-se deles para se promover. Não, pastor, eu quero que, quando eu coloque as mãos sobre as pessoas, elas sejam curadas, elas fiquem libertas, elas prosperem. É até uma coisa boa, mas qual é a minha intenção? Que as pessoas sejam curadas, que as pessoas prosperem? Me promover? Depois querer ser dono de você? Depois querer ter você na minha mão para você me promover? Me dar uma boa vida usando o que Deus deu a você? Há muitos casos desses por aí, só que as pessoas não enxergam. Né? Aí elas acham que são pessoas que têm dado para elas aquilo que elas conseguiram, ao invés de servir a Deus. Nós somos chamados e trazidos para dentro da igreja, não é para fazer número não, irmão, é para servir. É para fazer alguma coisa. Às vezes, aqui na igreja, por exemplo, tem vários ministérios, mas quantos se ajeitam em um deles? A pessoa não cabe em lugar nenhum. Nos homens, o que é homem não cabe. Nos jovens, também não dá, porque jovem, você sabe, né? Nas mulheres, não, porque esse negócio de mulher é meio estranho. Aí criança, não tem jeito para criança. Aí a ministério não é meu caso. Você não serve para nada. Por que muitos dizem, por exemplo, pastor, eu sou um inútil. Por que você é um inútil? Porque você não quer servir em nada. Porque tem um lugar para todos na casa de Deus. Tem a oração, o ministério de oração, mas não posso, não sei orar. Aprenda, ninguém sabe nascendo, ninguém nasce sabendo. Aprenda. Eu até hoje não sei, mas o que eu sei, eu faço. Ontem, por exemplo, nós fomos fazer uma ação social no bairro ali, e foram várias pessoas. Aí o pessoal disse assim, mas foi pouco que nós fizemos, nós não fazíamos nada. Nós já começamos a fazer alguma coisa. Nunca foi feito nada do que foi feito ontem, então nós estamos melhorando, nós estamos fazendo. Agora, o próximo, nós podemos melhorar o que nós fizemos ontem. Agora, o que nós temos que fazer é começar. E um irmão diz assim, pastor, é uma pena que todas as pessoas não se empenham. Querido, eu não estou nem aí para quem não está se empenhando. Eu vou usar o que está empenhado aqui para a gente fazer o melhor que a gente pode. Por quê? Porque Deus vai nos abençoar se a gente estiver fazendo. Muitos dizem, eu não vou nem fazer porque eu não consigo. Não, o que você pode, comece a fazer. Comece a fazer porque Deus vai dar unção para você prosseguir fazendo o que você começou. Nada começa grande, meu irmão. Eu não comecei a fazer nada para Deus em cima do púlpito, eu comecei a fazer nos banheiros da igreja, até chegar no altar. Eu não cheguei na igreja dizendo assim, pastor, eu quero pregar o evangelho, eu quero ser pregador, eu tenho um chamado, eu tenho um ministério, eu tenho uma unção. Não, eu cheguei na igreja dizendo assim, pastor, o que eu posso fazer para ajudar o senhor aqui na casa de Deus? Ele disse, lava os banheiros para mim, irmão, cuida dos banheiros. Foi dos banheiros que eu fui cuidar. Irmão, ajuda a limpar a igreja. Fui limpar. Para depois chegar no altar. E se tiver que voltar, lavar banheiro, cuidar da igreja, faço. Outro dia, por exemplo, os irmãos estavam aqui varrendo, estavam as meninas varrendo e os homens olhando. Eu peguei a vassoura, aí quando eu peguei a vassoura, comecei a varrer, todo mundo também achou uma vassoura. Mas ninguém estava ajudando. Ou seja, comece a servir
do jeito que você está. Porque alguns dizem assim, mas se eu ficar curado, aí eu posso servir melhor. Então começa servindo nas limitações que você tem. Porque Deus dará a condição de você servir melhor quando você começar a servir. O problema é que a gente pensa que do jeito que a gente manipula e que a gente trata as pessoas, a gente também faz com Deus. Deus não faz negócio comigo nem contigo. Deus estabeleceu os critérios dele. O critério dele está na palavra dele. Quer ver só? João capítulo 12, versículo 26. Vamos embora lá. Se alguém me serve, quem está servindo tem que fazer o quê, irmão? Siga-me. Você está servindo a Jesus? Segue a Ele. Vai para onde Ele está te mandando ir. Faz o que Ele está te mandando fazer. Porque tem gente hoje querendo chegar lá no Z, mas não passou nem pelo B. Estou falando de alfabeto. Pastor, Deus não fala comigo. Por que Ele não fala? Porque quando Ele falou, nós não fizemos. Ele está esperando a gente fazer para depois Ele dar outra dica. Primeira coisa que Ele me chamou. Para quê? Como é que eu vou servir Ele? Primeira coisa, seguindo. Seguindo o quê? A palavra dele, os ensinamentos, fazendo o que ele me ensina. Mas eu não sei tudo, mas o que você está ouvindo, começa a fazer. Porque Deus não pode pegar, irmão, isso aqui não é você pegar um HD e transferir informações. Não. Começa fazendo, por exemplo, o que você está aprendendo no culto. Daqui a pouco, por exemplo, se você vai na grade tem um curso básico, depois tem um avançado. E depois do avançado, o que eu faço? Tem outros mais. Vai aprendendo. Deus nunca vai pegar o avançado e colocar em você se você não fez o básico. Sabe aquelas pessoas, não, diga graças a Deus, eu não tenho isso. Sabe aquelas pessoas que não querem estudar, mas quer ter uma profissão, aí ela vai e compra um diploma? Tem doido que vende, tem doido que... Aí uma vez, por exemplo, um camarada chegou comigo e ele queria, porque queria que eu comprasse um negócio nele. Eu falei, cara, eu não quero. Eu até preciso, mas eu quero aprender, eu não quero o diploma. Eu preciso estudar esse negócio, eu preciso aprender isso, mas só não precisa estudar, pastor. O senhor já tem aqui, 1.700 pilhas, pronto. O senhor já está com o diplomão na mão. Eu olhei para a cara dele e falei assim, e vou falar do quê? Se eu não aprendi esse negócio, rapaz. Eu quero aprender para mim, se eu tiver o diploma ou não, não me interessa, o que eu tenho é que saber, o que eu preciso é aprender, não é ter um quadro, igual muitos têm, por exemplo, um quadro com diploma na parede, não sabe fazer nada. Porque às vezes foi para a faculdade apenas para poder fazer um diploma, só isso, não aprendeu nada. Pagou caro para fazer e não aprendeu nada. Porque quando você aprende as coisas, você aprende a resolver os problemas daquilo que você aprendeu. O que nós não sabemos fazer? Resolver problemas. Porque se você sabe resolver problemas, você passa a resolver o que ninguém resolve, automaticamente você passa a ter o que ninguém tem, ganhar o que ninguém ganha, porque você resolve o que os outros não resolvem. Então, por isso, quando Jesus nos chama para a igreja, Ele nos chama para nós seguirmos. Ele diz, se você me serve, segue-me. Por quê? Porque onde eu estiver, ali estará também quem? O meu servo. Agora olha para cá. Será que onde eu estou, Jesus estaria? Fazendo o que eu faço? Só para você poder entender se nós estamos servindo. Sabe aquelas conversinhas assim em rede social? Será que Jesus está naquilo? Eu sempre vejo, por exemplo, às vezes as pessoas fazem print, mandam para mim, eu não tenho tempo de ficar vendo não, irmão. Às vezes a pessoa, pastor, o senhor viu o que o fulano falou, o Beltrano disse, eu não tenho tempo de ver, eu tenho que cuidar da minha vida e cuidar de vocês que vêm me ouvir.
Não tem tempo para ver. As pessoas fazem print e mandam para mim. Mas tem uma conversa assim. O camarada diz assim, não, eu decidi seguir minha vida e tal, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí os outros pegam e dizem assim, onde você estiver, o Senhor está contigo. Deus é com você e Deus vai te abençoar muitíssimo. Vai não. Por que não vai, pastor? Porque Deus só te abençoa onde Ele te mandou ir. Não é onde você vai. Os infernautas até alimentam a rebeldia de muitos. Não, Jesus te ama. Claro que Ele ama. Mas Ele não vai com você aonde você quiser ir. Ele vai com você aonde Ele te mandou ir. Não cai nessa bobagem. Não cai nessa besteira. Você tem que se preocupar Jesus está nesse negócio? Está, então eu vou. Jesus passou por aqui? Passou, então eu vou passar. Jesus fez isso? Fez, então eu vou fazer. Ou, em outras palavras, no meu lugar, o que Jesus faria? Se fosse Ele no meu lugar, como é que Ele ia fazer? Porque se eu não fizer igual Ele, eu não vou ter o resultado dele. Por que Jesus obtinha muitos resultados? Ele diz assim, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele deixou claro quando ele diz, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E ele serviu a Deus servindo os homens. Hoje eu vejo pessoas dizer assim, eu não sou servo de ninguém, eu só sirvo a Deus. Agora eu quero saber quem que você vai servir. Porque Deus quer que a gente sirva as pessoas, cuide dos animais, Deus quer que cuidemos uns dos outros. Então, meu amigo, eu vou ter que fazer isso. Então ele diz, onde eu estiver, ali estará o meu servo. E se alguém me servir, o que acontece? O meu Pai o honrará. Por que Deus não nos abençoa como nós queremos e precisamos que Ele abençoe? Porque nós não estamos servindo a Deus. Você pode servir alguém, você pode servir no ministério, você pode servir em qualquer lugar, mas se você não estiver fazendo o que Deus mandou, Deus não vai honrar você. Ou seja, Deus não vai reconhecer o que você está fazendo. As pessoas podem até, como esse irmão é esforçado, como essa pessoa é dedicada, como ela trabalha, como essa pessoa luta, como ela é incansável. As pessoas podem aplaudir você. E a Bíblia diz, irmão, o que diante de Deus, o que diante dos homens é elevado, diante de Deus é abominação. Se você procura receber reconhecimento de homens e elogios de pessoas, Deus abomina você. Porque geralmente as pessoas que servem a Deus, elas não são muito amadas pelos outros, não. Elas não são muito queridas pelos outros, não. Pelo contrário, elas são desprezadas. Elas são, muitas vezes, abandonadas. Elas são deixadas de lado. Por quê? Porque aquela pessoa tem algo em nós que nos incomoda. O que nos incomoda? Nós não conseguimos fazer o que ela faz. Por isso a gente se afasta dela. Alguns dizem assim para mim, pastor, é que o senhor pega muito pesado. O que eu pego é o que está aqui. Se eu pego pesado, isso não é meu. Porque eu não vim para cá para chamar você para você me servir. Eu vim para cá chamar você para servir a Deus. E as condições de Deus é essa. Eu não vou honrar você, mas Deus honra. Eu não vou com você para a sua casa, mas Deus vai. Eu não vou com você para o seu trabalho, mas Deus vai. Eu não vou te defender de acidente na rua, mas Deus vai. Eu não vou te livrar de demônios para onde você vai, mas Deus estará com você. Qual é que você quer? Você quer eu ou você quer Deus? Acho que Ele é melhor do que eu, né? Eu só posso ajudar você em alguma coisa aqui.
Deus ajuda você em qualquer lugar aonde você estiver, aqui no interior, em outro país, em outro local desse mundo. Ele nunca vai te deixar se você guardar aquilo que Ele tem mandado você guardar. Não é você simplesmente ou eu confesso Jesus, Ele é meu Salvador, eu entrego meu coração para Ele, Ele é o Deus da minha vida. Jesus, Tu és o meu Senhor, meu Salvador, e eu te amo. Não. Ele mandou guardar, ide e ensinai-os a guardar, ensine-os a fazer todas as coisas que eu tenho dito, e certamente estarei convosco até a consumação dos séculos. Como é que Deus vai estar comigo? Se eu estiver fazendo. Não é se eu estou confessando, afirmando ou falando, é fazendo. O Evangelho é prático. Não, pastor, olha, Jesus já fez, eu já estou abençoado, eu já tenho a bênção e Deus me ama, amém. Então não serve não. Não serve para você ver se Deus vai te honrar. Não serve para você ver se Deus vai estar, se você estará onde Jesus está. Qual foi a batalha que Jesus perdeu? Nenhuma. Por que nós perdemos? Porque Ele não está com a gente, porque se Ele estivesse com a gente, Ele não perderia. Lembra de Marta? Se o Senhor estivesse aonde? Aqui. O que aconteceria? Meu irmão não teria morrido. Mas agora Jesus estava lá e diz assim, mas eu sou a ressurreição e a vida. Ele não estava, mas agora eu vim. Ou seja, se você passa... Você pode ter fracassado, você pode ter perdido, você pode ter na sua vida levado prejuízo, dano, você pode estar no fundo do poço, mas se você colocar no seu coração de servir a Deus, Deus levanta você de onde você está. Deus tira você de onde você caiu. Deus liberta você para onde você foi. Olha o que diz aqui, por exemplo, Malaquias capítulo 2, não é dízimo não, tá, irmão? Porque quando fala Malaquias, já vai falar de dinheiro. Não vou falar de dinheiro. Mas eu vou falar de uma coisa que te dá dinheiro. Malaquias capítulo 2. O pessoal diz assim, mas isso aí está falando é para sacerdote. Tá bom, e o que nós somos? Apocalipse 1:5 diz que Ele fez reis e sacerdotes. Então nós somos sacerdotes. Malaquias 2, versículo de número 1. E agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Se o não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isto no coração. Preste atenção. Quando Deus olha para mim, Deus olha para você, lembra de Davi? Achei. O que Deus está achando? Você vê, por exemplo, assim, ó, eu tenho pessoas que às vezes trabalham comigo, às vezes assim, pastor, eu queria saber o que o senhor está achando de mim e tal, o que eu estou fazendo. Não quero achar nada, irmão, eu não procuro nada em você. Porque você só vai fazer o que os meus olhos naturais podem enxergar. Mas Deus vê o que você não me deixa ver. Porque Deus vê o que eu não enxergo. Eu só vejo o lado de fora e só ouço o que você fala na minha frente. O que você fala por trás, eu não ouço, eu não vejo, mas Deus vê. Por isso que quando o Senhor Deus está falando com aqui os sacerdotes naquela época,
Ele estava dizendo, realmente a palavra é enviada aos sacerdotes, e Deus está dizendo para eles, se vocês não propuserdes no vosso coração me honrar, quando vocês abençoarem, eu amaldiçoarei. Isso é um perigo, irmão. Quem tem te abençoado? Quem você pede para pôr mão na sua cabeça e abençoar você? Porque se você pede uma pessoa que não honra a Deus, aquilo não tem bênção para tu não, filho. Não vai sair bênção dali, não. E quando for proferida a bênção, não vai ser bênção, vai ser maldição. Por isso ele diz, já tenho amaldiçoado. Por que eu tenho amaldiçoado? Porque não pondes isso no vosso coração. Deus está mostrando claramente o porquê a bênção não vem. Porque no coração meu ou seu, não há um propósito de honrá-lo. Deus não sai, eu sempre falo, Silvio Santos assim, quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Isso é o Silvio Santos, irmão. Deus não. Deus quer honra. Deus quer que você e que eu, qualquer um de nós, que queremos ser abençoados, a primeira coisa que Deus quer é que a gente honre a Ele. Se nós não colocarmos no nosso coração, pastor, eu não honrei a Deus, tá bom, mas se você não propor no seu coração honrar Ele, Ele nunca vai te abençoar. Eu estou te mostrando texto no Antigo, estou mostrando no Novo, que é para você poder entender. Por exemplo, quando você pega 1 Samuel 2, versículo 30, vamos lá. O que está escrito aí? Engraçado, né? O cara põe uma palavra. Os que me desprezam serão envelhecidos. Envelhecidos. Não seria melhor desprezados? Que é a tradução dessa palavra? Para não repetir algo parecido, aí ele muda a palavrinha lá no final. O que Deus está dizendo assim, se você não me honra, eu não vou te honrar. Porém, se você me despreza, o seu desprezo para mim me faz também desprezar. Não, pastor, Jesus nos ama. Pega a Bíblia e leia. Claro que Ele ama, mas se nós o desprezamos. Lembra de Judas? Lembra do ladrão lá na cruz, que poderia ter pedido salvação e não pediu? Ele desprezou. Jesus falou, ei moço, você não quer ser salvo? Falou? Ele estava lá, ele é o pregador do amor. O que ele não ofereceu? Porque aquele homem não queria, porque quem quer, pede. Quem quer, pede. É igual, por exemplo, irmão, às vezes eu sei que tem gente que está sofrendo, mas a pessoa não vem comigo. Não vem por quê? Ah, porque o demônio não deixa, não vem porque não quer. Porque quando aperta, vem. Aí diz assim, ah, pastor, porque já estou para conversar com o senhor já faz mais de um ano, por que não veio antes? Porque estava esperando apertar mais. Estava esperando apertar mais. Então, quando Deus diz aqui para eles, olha, se você me honrar, eu vou honrar você, mas se você me desprezar, eu também vou desprezar o seu desprezo. Deus não vai desprezar a mim, a minha pessoa, mas o mesmo desprezo que eu dou a Ele, é o desprezo que eu também recebo. Não, pastor, Jesus vai atrás, Jesus é diferente, o evangelho de Deus é diferente. Então tá bom, então continua nesse evangelho aí. Eu só estou mostrando você a realidade das coisas, como por exemplo, lá no deserto o povo de Israel desprezou a Deus. Deus fez o que com eles? Eles morreram tudo lá, irmão.
Aí, quando você vai lá para o Novo Testamento, Paulo está dizendo assim, olha, essas coisas foram escritas para aviso nosso. O que é que Paulo está dizendo? Ei, Deus passou o sarrafo nele, se você der mole também, ele também vai fazer. Não, mas Jesus é amor. Claro que é, nunca deixou de ser. Só que se eu não honrar a ele, ele não me honra. Por que ele ungiu Davi? Porque Davi o honrou, fazendo o quê? Servindo. Como é que eu vou honrar a Deus? A melhor maneira de honrá-lo é servi-lo. E você sabe, por exemplo, que Satanás disputa você com Deus. Por quê? Porque ele quer que você o sirva. Porque se você deixar de servir a Deus, nós já estamos servindo a Satanás. Olha só, Mateus capítulo 4. Vamos lá, já estou terminando. Digam amém. Versículo de número 9. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Vejam bem, antes de Jesus ser batizado no Espírito Santo, antes de Jesus vir aqui para o deserto, ele estava fazendo o quê, irmão? O que ele estava fazendo? O que ele estava fazendo? Servindo. Aos 12 anos de idade, Jesus estava onde? Dentro do templo, fazendo o quê? Discutindo com os mestres da lei acerca da palavra de Deus. Então, era ainda uma criança. Mas já estava envolvido nas coisas de Deus, e quando a mãe dele se perdeu dele, juntamente com o pai, voltou, achou ele lá no templo, e disse, meu filho, a gente estava preocupado, por que você fez uma coisa dessa? Ele disse, a senhora não sabe que me deveria eu cuidar das coisas de meu pai? Ele estava lá consertando a teologia errada que os camaradas estavam ensinando. 12 anos de idade. Hoje tem marmanjo de 60 anos de idade que não conhece as Escrituras e é crente há 30 anos, mas não lê Bíblia. Quando você está orando, o que você está fazendo? Você está servindo a Deus. Quando você está adorando, o que você está fazendo? Você está servindo a Deus. Quando você está estudando as Escrituras Sagradas, o que você está fazendo? Você está servindo a Deus. E o que Satanás disputa? Que você não sirva. Então, se eu não leio, não oro, não canto, se eu não busco a Deus, o que eu estou fazendo? Já estou servindo a Satanás do jeito que ele quer. Porque só de não fazer para Deus, ele quer que eu faça para ele. Você vê que ele está dizendo assim, se me prostrar, se você se entregar, se você deixar, para com esse negócio para esse homem aí, cara. Jesus estava servindo a Deus lá no deserto, 40 dias, 40 noites em jejum e oração. Tem crente hoje que quando você fala de jejum, ele diz, para que sacrifício? Deus já me abençoou. Por que Jesus então fez? E por que Jesus mesmo falou que tem demônios que só saem quando há jejum e oração? Porque jejum e oração é serviço para Deus. Você pega, por exemplo, o capítulo 1 do Evangelho de Lucas, fala de duas pessoas. O que essas duas pessoas faziam no templo? Vamos embora lá. É a última coisa, digam graças a Deus. É o capítulo 2, versículo 25, tá? Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este era homem justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor.
e pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino para com ele proceder, segundo o uso da lei, ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, pode despedir em paz a quem? Quem? O que ele fazia? E como é que ele servia a Deus? Como é que ele servia a Deus? Ele servia a Deus com jejum e oração. Tá, irmão? Era assim que ele servia a Deus. Me parece Mateus fala mais apropriado sobre essa questão, né, do serviço de Ana e de Simeão no templo. Eram duas pessoas idosas. Ana ficou viúva ainda muito cedo, não quis casar, e o papel dela foi só para o templo servir a Deus. Um dia atrás, eu conversava com um rabino, hoje ele está morando na Israel, e ele falou comigo o seguinte, ele falou: pastor, tem muitos daqueles que você vê lá no Muro das Lamentações, eles estão lá, tem pessoas que sustentam eles, tem pessoas que ajudam eles a se manter, porque o único papel daqueles camaradas é ficar lá no monte, lá no muro, assim, e fazendo orações. O papel deles é orar. Eles são ajudados financeiramente, são providos por outras pessoas, e eles só ficam ali servindo a Deus. Só para orar. Só para buscar a Deus. É quase igual, mais ou menos, né, irmão? Nós, pastores, nós recebemos um auxílio da igreja para poder pastorear vocês. Mas quantos pastores recebem esse auxílio, mas nem ora? Nem prega, nem ensina, nem quer fazer culto. Quer receber o auxílio, mas não quer fazer nada. Não faz uma visita, não faz um trabalho, não faz coisa nenhuma. Aqueles camaradas, ele falou para mim, 4 horas da manhã. E olha a crítica que ele me fez. Ainda bem que eu nunca fui. Alguém aqui já foi em Israel? Quando a gente for, nós vamos fazer diferente. Diga, nós iremos lá. Profetiza, irmão. Nós iremos lá, o avião vai sair daqui de Cuiabá. Pronto. Sai só com nós. E nós iremos. E ele falou assim, pastor, os crentes, os evangélicos, quando vai lá para Israel, eles não vão lá no muro 4 horas da manhã para oração de intercessão pelas nações. Aqueles caras não estão lá só para orar por Israel. Eles estão lá orando pelas nações. Você vê, olha, nas vigílias, nas reuniões de orações que marcam nas igrejas, os crentes não vêm orar. E o pior, Deus diz que se nós orarmos por Israel, da mesma forma que Deus abençoa eles, Deus abençoa a gente. Ore pela paz deles, que na paz deles vocês terão paz. Ore pela cidade que eu levei vocês. Se a cidade prosperar, você também prospera. Nós não oramos pela cidade onde moramos, ficamos reclamando. Por que ficamos, às vezes, com dificuldades? Por causa disso. Então, esse camarada disse assim, os caras vão para lá só para comprar azeite, trazer areia, trazer não sei o quê, perfume, trazer pedra, trazer as coisas de lá. Eles não vão para lá para interceder, para orar, para clamar a Deus pelos outros, para clamar a Deus pela igreja, para clamar. Você vai lá 4 horas da manhã lá no muro, só tem esse pessoal que está lá, Os evangélicos estão tudo dormindo, porque só vai depois nos pontos turísticos. Aí chega lá, chora. Jesus foi enterrado aqui. O rabino não falou isso, não. Eu que estou falando. Ele não debochou da gente, não. Mas ele falou isso. Ele diz, todos os dias, quando eu estou em Israel, 4 da manhã, eu levanto e vou lá para o muro. Lá só está o pessoal que está fazendo isso, que começa 4 da manhã, antes do sol sair, e vai até o sol se pôr o dia inteiro. O cara fica ali, irmão, jejuando, orando. Os caras fazem mais do que a gente. E olha, eles não conhecem o que nós conhecemos. Que vergonha. Eles não conhecem o que eu e você ouvimos falar, eles não ouvem.
E eles fazem isso. É por isso que eles não podem. Sabe por que Deus colocou uma fenda neles? Que eles não podem ver o que nós vemos? Porque 6 vezes traz Jesus de volta nesse mundo. Aí nós estamos tudo perdidos. É uma vergonha para nós. Nós poderíamos servir a Deus. Está aí o versículo aí, olha, o camarada achou aí. Onde está aí, pastor Nilton? Me dá a referência aí. É 2,37. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns, em orações de dia e de noite. Essa mulher, eita mulher arretada, essa mulher. Esse camarada aí, ó, o Simeão está junto com ela. Um homem de 80 anos. Não se afastava do templo, estava lá o tempo todo. Anteontem, um pastor mostrou uma coisa para mim, que uma mulher foi fazer. Não, eu até mandei para o pastor nosso. Uma mulher foi fazer a cabeça, né? Fazer a cabeça. Sabe quantos dias ela ficou no cemitério? 6 meses, morando no cemitério para servir os demônios. Para receber os guias, os quais ela foi consagrada. Ou seja, as pessoas fazem as coisas para o demônio, mas não fazem para Deus. Você já viu, às vezes, o que muitos religiosos fazem e nós não fazemos nada? E nós ficamos chateados. Deus, por que o Senhor não me abençoa? Eu não aceito isso. Eu quero meu emprego, quero meu trabalho, quero prosperar, quero minha cura, quero minha saúde. Eu vou sair da graça porque está muito fraco. Eu vou buscar uma igreja mais forte, que me abençoa, que eu tenho bênção. Amém. Vai lá. Mas se você quiser ter coisa forte, quiser ser abençoado, sirva. Nós somos chamados para servir. Você não pode, pastor, eu não posso sair, eu não posso ir para outro canto, pastor, eu não posso cuidar de criança, pastor, eu não posso ser obreiro, eu não posso ser pastor. Tá bom, você pode servir ali, ó. Na sua casa, ore e jejue. Jejue pelos pastores, ao invés de ficar falando mal deles, falando que são gordos, fala, Deus ajude eles a emagrecer. Se for o demônio da gordura que está neles, tira, Senhor. Aproveita e tira a gordura da minha língua também. Minha língua fala demais, Senhor. Ore na sua casa. Hoje eu vou jejuar pelos irmãos lá da igreja. Vou jejuar pela obra de Deus aqui em Cuiabá. O que Deus quer fazer, Satanás não vai impedir. Deus, o Senhor vai me usar. Espírito Santo, eu sou seu. Mas Deus tem isso? Se eu vou marcar um jejum aqui agora. Todo mundo vai jejuar, até as crianças. Lá em Belém do Pará tem um garotinho chamado Davi. Mal o nome do menino também, né, irmão? Só podia ser o Davi. Abraço, Davi. Se você estiver vendo, depois escuta, ele vai ver. Se não estiver vendo, o pessoal vai mandar para ele também. O Davi nasceu quando eu estava lá. Fui eu que apresentei ele a Deus. O Davi hoje acho que tem 9 anos de idade. O Davi fala comigo todos os dias praticamente. Ele pega o telefone da mãe dele, grava um áudio lá. É muito difícil a gente conseguir falar pessoalmente. O carinho que o Davi tem comigo. Desde os 6 anos de idade, a gente tinha lá um culto todo primeiro sábado do mês. Nós começamos a fazer o sábado o dia inteiro. E ficava cerca de 150 pessoas jejuando durante todo o sábado. Depois eu coloquei até meio-dia. O Davi ia de 6 da manhã, quando era 9 horas, ele falava assim, pastor, eu vou entregar meu jejum, eu vou tomar só um todinho e eu continuo. Vai lá, meu filho, bebe o todinho. E ele tomava o todinho e voltava.
para poder continuar com a gente até meio-dia, na oração, no louvor. Aí, quando foi passando o tempo, Davi foi crescendo, chegou lá no último ano que eu saí de lá, ele já não tomava mais o todinho 9 horas da manhã, ele já aguentava ficar de 6 da manhã, não, de 6 da manhã não, porque já ficava, a última refeição dele foi no outro dia atrás, e ele já aguentava ir até o meio-dia, durante toda a nossa consagração ali naquele sábado. O Davi ficava. Ele lê a Bíblia dele sozinho. Ele faz as orações dele sozinho. Mandava ele terminar o culto lá na igreja, ele terminava. Mandava ele pregar para as pessoas, ele pregava. É o Davi. Ele podia sair, assumir o altar, assumir a igreja? Não, mas a oração de uma criança, a oração do menino daquele, em jejum, em oração, está fazendo o quê? Está servindo a Deus. Era o que essa mulher fazia. Era o que esse homem fazia no templo. Eles não podiam ir lá para fazer outra coisa. Eles jejuavam e oravam, e era o serviço deles, e o serviço deles trouxe Jesus diante de seus olhos. Servir a Deus é trazer Deus na sua frente, irmão, é trazer Deus dentro da sua vida, é trazer Deus para onde você está, é trazer Deus para onde você se encontra. Vamos ficar de pé?